Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o influencer, ele vai longe demais. E muitas vezes, pela falta de imprudência, acaba dando merda. Nós vamos falar sobre a lancha que tinha 80 pessoas e alguns influencers que encalha e corre o risco de afundar em Brasília. A culpa é dos influencers? Não. A culpa é, da lancha. Mas muitas vezes pessoas lotam lanchas, pessoas lotam iates, alugam certas coisas para ostentar. E muitas vezes acaba gerando problemas. A lancha puramente cheia de LED, né? E aí nós vamos falar aqui sobre esse assunto, tá? Que é uma coisa bem triste, né? Então você vê o barco está afundando, né? Ela pedindo socorro, né? Mandem outro barco para cá, urgente, ao lado do condomínio Life. A mulher pedindo socorro, né? E aí praticamente ela foi socorrida, você vê, né? Nos vídeos que ela foi socorrida, tal, tá abalada, né? As pessoas com aqueles coletes de salva-vida. E aí a gente olha para a lancha, né? E aí eu particularmente falando, eu não pensaria que teria influencer lá dentro se não fosse pela pessoa comentando sobre o assunto. Eu vou rodar o vídeo para você acompanhar, eu vou só aumentar o volume aqui, e nós vamos tentar entender essa situação, ó. Olha isso dali do lado parando lá. O bagulho tá afundando, mano. O cara falando, ó, tá afundando. Eu acho que é o navio dos influencers. Navio dos influencers. Por quê? Algumas pessoas queriam, né, navegar, tirar algumas fotos, causar, né? E olha lá. Que fita, velho. E é um navio, olha lá, até um pouco bonito, ó. Aqueles navios de ostentação. O pessoal vai, encalhou, ó, e começa a entrar água ali dentro. E aí as pessoas vão sendo resgatadas. Olha só, o cara falando. Que fita, velho. Aí mostra, né, o vídeo da menina e tal. Mas a lancha afundando, cara. A lancha afundando. Eu faço uma pergunta. Eu não sei se eu que sou ranzinza, se é eu que estou errado nessa história. Mas a minha pergunta que fica é: para que alguém vai alugar uma lancha à noite, uma curiosidade, um barco, não sei, à noite para festejar? Eu não sei. Qual seria a finalidade? Qual seria o propósito? Não seria melhor alugar um sítio, não? Você alugando um sítio, você tem piscina, tem churrasqueira, tem ambiente de festa. Você pode simplesmente... Tem sítios na cidade. Você tem mais liberdade. De repente, alugar um salão de festa, alguma coisa. Agora, alugar uma lancha à noite, eu não sei, ou talvez eu que esteja errado nessa história. E aí a lancha, ela encalhou. Parece que tem alguma rocha aqui embaixo, alguma parte talvez seja muito rasa aqui. E a lancha encalhou. E com isso começou a entrar água. E começou a tombar. Você vê que ela está tombando aqui, ó. As pessoas não estão preparadas para esse tipo de situação, se desesperaram, né? E aí você vê praticamente a menina gravando o vídeo, né? Mostrando o que estava acontecendo. Eu acho curioso o fato, né? Eu acho muito curioso o fato. Eu, por exemplo, andar de avião e andar de lancha são coisas que, se eu tiver que andar, vai ser uma vez na vida, outra na morte, e rezando, meu irmão. Porque você imagina você estar no meio de um lago, no meio de um rio, e aí só tem aquele barco rodando e ele começa a afundar. E aí? Como é que faz? Você vai ter que nadar, sei lá, 1.500 metros batendo no braço. Será que você consegue fazer isso? Por exemplo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, existe a Lagoa da Pampulha. Aí você pode ter um barco desse causando lá na Lagoa da Pampulha, por exemplo. Um barco de influencer, não sei. E aí, meu irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. A Lagoa da Pampulha tem jacaré. Porque as pessoas compravam filhote de jacaré pequenininho, comprava na Bahia, comprava em Porto Seguro, comprava no Espírito Santo, não sei como que esses caras traziam, comprava um filhote de jacaré que era bonitinho.
Quando o jacaré crescia, eles não sabiam o que fazer com aquele jacaré. Ninguém aceitava, não sei o que, e dava até cadeia. Eles iam para a Lagoa da Pampulha e soltavam o jacaré ali. Só que a Lagoa da Pampulha é um habitat que não tem predador de jacaré. É um habitat rico em abundância de peixe. E aí o jacaré começou a se multiplicar. Eu lembro que eu fazia caminhada na Lagoa da Pampulha. Meu irmão, eu cheguei a ver jacaré na Lagoa da Pampulha. Uma das coisas mais bizarras. Aí você imagina, você vai lá e está no meio da Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte, num barco desse, à noite, e ele começa a afundar. E aí, cara? Você vai nadar 1.000 metros, 1.500 metros, e a porrada de jacaré que tem ali em volta? É uma pergunta. E vai saber se o que aconteceu na Lagoa da Pampulha também não aconteceu lá em Brasília, nessa lagoa, nesse local aí que está o barco afundando. Vai virar um Battle Royale, uns jogos vorazes, né? Então é o que eu sempre digo, tem que tomar muito cuidado. Se o cara me convida para ir numa lancha ou num barco a passeio, numa região que tem uma porrada de jacaré, aí que eu não vou mesmo. Mas eu achei assim triste, eu fico triste pela situação da menina, que registrou, né, esse acontecimento. Ela acabou registrando, é uma influenciadora, né? Ela acabou registrando o momento, fico triste. Mas, as coisas. Eu não gosto de avião. Não gosto de avião, não gosto de lanche. Eu acho que são coisas que tem tudo para dar errado, cara. O avião, se uma pecinha falhar lá em cima, dependendo da peça, o avião cai. Se aquele radar do avião falhar, alguém colocar uma fita adesiva ali, ele não conseguir mensurar a altitude que ele está, e for à noite, ele não consegue pousar, cara. Não consegue pousar. Então, assim, é umas coisas que você fica parando para refletir, falando, nossa, cara, que situação desagradável. Voar em cima, 10 mil metros de altura, num avião que tem toneladas de metal, e que se cair, não tem ninguém que sobreviva. No carro, se der um acidente, ainda tem chance de sobrevivência. Agora, um trem desse, né, um avião desse caindo, não tem muito que se faça. E é lá. E aí o cara comenta uma coisa interessante aqui, ó. O bagulho tá afundando, mano. Eu acho que é o navio dos influencers. Porque tinha influenciadores no local, tá? Então, por conta de ter influenciadores. E um barco daqueles que você faz festa. As pessoas não sabem disso. Eu preciso comentar isso aqui. Você que não acompanha o show business, você que é telespectador do show business, você não vai saber disso. Mas muitos influenciadores, muitas pessoas que vivem de mídia, o social media, as pessoas alugam. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem jatinhos particulares, pedaço de jatinhos particulares, que ficam em apartamentos, que ficam em hangares, em algum lugar, e as pessoas fazem vaquinha, alugam aquele jatinho para fingir nas redes sociais que estão andando de jatinho particular, para causar nas redes sociais. Aí as pessoas alugam. Eu não sei se você sabe, mas alguns donos de bares, eles alugam carros de luxo para deixar estacionado na frente do bar, para falar que aquele bar é um bar que é frequentado por uma alta cúpula, para atrair os olhos das mulheres bonitas e, consequentemente, dos gados que vão atrás ali. Então, assim, muitas vezes é um mar de ilusões. Socialmente é um mar de ilusões. É o barman passando a perna. Se tiver alguma festa, o segurança vai deixar a fila ficar imensa, mesmo lá dentro estando vazio, para parecer que a balada está bombando. Então sempre é um mar de ilusões. Influenciadores vão alugar carros, alugar barcos, aviões, para poder, né, hypar a conta. Onde, né, os likes valem mais que sua própria vida. Eu jamais iria expor a minha família e a mim mesmo num barco à noite. Vai saber em que lagoa ou em que rio. Vai saber o que é isso, meu irmão. Vai tendo, por exemplo, traíra, tendo jacaré, cobra. Não. Fora a hipotermia, porque basicamente é muito gelado. Você pode ter uma cãibra, se o cara pula aqui para fora, o cara não está acostumado a nadar,
nem nada, tem uma câimbra e o cara pode afogar. E outra coisa, o rio, muitas vezes os caras têm redemoinhos, tem regiões do rio que suga para baixo, né? Então é uma região muito perigosa. Talvez nos filmes pareça legal para você, mas não, tem regiões de risco. Então o cara pode querer nadar e sumir aqui dentro depois de 3 dias encontrar o corpo. Então eu jamais iria expor a uma coisa como essa. É igual um parque de diversões. Tu olha para esses parques de diversões, os parques todos velhos, enferrujados, com as cores desbotadas. Isso mostra que não tem manutenção. Não tem manutenção. E aí você vai expor sua família naquelas rodas gigantes, naqueles brinquedos ali. Eu lembro que na Pampulha, eu nunca vou esquecer disso. Eu fui na Pampulha, tinha um parque de diversão lá, mais para o final da Pampulha. Eu não sei se ainda existe. Nesse parque de diversões tinha um tal de barco de navio. Um barco de navio, assim, ó, que basicamente ele ficava andando. Tinha uma operadora de máquina, aí você entrava no barco de navio lá, não tinha nenhum cinto de segurança, nada. Você segurava no objeto metálico. Fui eu e minha esposa, e basicamente o barco começava a girar e a ir para um lado e para o outro, mais ou menos num ângulo de 180 graus. E eu, convencido, pela minha esposa, fui nesse barco. Só que aí eu não percebi muito claramente, porque estava escuro. Mas o barco, ele dava para uma grade de espeto assim para cima, então o barco ficava rodando, e se você fosse arremessado, você seria espetado pela grade. E do lado assim, se o cara tivesse na última cadeira, por exemplo, lá do barco, ele ia bater a cabeça na ferragem de um brinquedo que estava sendo construído. Então estava exposto a parte metálica. E o barco o tempo todo balançando. Você vê aquele brinquedo, ele não está fixado no chão. Ninguém colocou ali umas 3 hastes de 10 metros e fixou. A coisa balançando. E aí eu falando com a operadora de máquina, olha, desliga, para esse negócio, eu quero descer, eu não quero mais brincar. Só eu e a minha esposa dentro desse barco, mas ninguém, só tinha nós dois. Eu não tinha como segurar, eu agradeço os meus quilos por me fazer ficar basicamente achatado no barco com a lei da densidade, da gravidade, mas basicamente se você mexia para um lado e para o outro, você podia ser arremessado, sem segurança nenhuma. E a coisa balançando. Eu falava com a operadora de máquina, por favor, para esse brinquedo. A mulher, encapetada, endemoniada, acelerava o brinquedo, aumentava a intensidade do brinquedo, até escutar tac do brinquedo. Eu falava, para esse brinquedo. A mulher ria e tac em cima de mim, cara. Aí eu tive a brilhante ideia, vou ficar calado. Porque aí essa mulher para, porque se eu ficar falando aqui, ela não vai parar. Aí eu fiquei calado, segurando aquele brinquedo. Aí a mulher parou o brinquedo. Eu falei, mas senhora, você não me escutou falando para esse brinquedo, não? Ah, mas eu achei que você estava gostando. É a desculpa porca que a maioria das mulheres, desculpa mulher, se você é mulher que está me assistindo, usam. E aí, basicamente, eu fui embora daquele lugar, falando, não quero brincar essa porcaria mais não sei o quê. E era um parque que tinha lá não sei nem se esse brinquedo existe ainda. Meu irmão, eu nunca vou esquecer desses brinquedos malucos aí que existem. Então, assim, você chegou num parque, você vê ferrugem, desbotamento de cor, esse tipo de coisa, meu irmão, na minha visão, só para você que está me assistindo aqui, para você aprender alguma coisa, na minha visão, a única maneira de um parque sobreviver é com um tráfico de Pararapuru, gãos. Porque, meu irmão, eu vejo aqueles brinquedos enferrujados, 40, 50 funcionários, o parque vazio, não tem ninguém no parque. É tipo assim, você vai nesses parques, tem tipo assim, 40 funcionários, uma porrada de brinquedo enferrujado. Você fala, meu, como é que esses caras tinham dinheiro para isso aqui? Como é que eles tiram? Os parques tudo vazio. Às vezes brotavam uns parques desses. Aí, meu irmão, comecei a perceber que as crianças sumiam. Eu não posso provar, mas eu creio que esses caras ganham dinheiro com isso mesmo. Agora, voltando ao assunto, é o que eu falo. Tem certas coisas que você não brinca. Se você é influenciador digital, se você é social media,
Você depende da sua imagem para fazer algum tipo de R$ 2 no Quai, das migalhas estatais ou das grandes corporações. Pois bem, não é convincente você se arriscar por causa de like, né? Então, e numa lancha como essa eu jamais iria. Eu sei que ninguém tem culpa da lancha afundar, mas, meu irmão, se isso aqui tem jacaré, aí virou uns Jogos Vorazes mesmo, tá? Então, eu fico triste de ver situações como essa, mas, né, é a realidade. E o cara falando, o cara chegou e comentou, ele falou sobre o assunto, é o barco dos influencers, né? Porque tinha alguns influenciadores ali dentro, né? Meu irmão, que mundo que nós vivemos, hein? Que mundo. Eu digo para as pessoas, eu canso de falar que eu digo para as pessoas que simplesmente as pessoas, os seus dados pessoais valem mais que sua própria vida, os seus likes, o seu status social vale mais do que você. As pessoas parecem não perceber isso. Tem um episódio de Black Mirror que fala muito bem disso. Tudo pela questão do like, do não sei o quê. Aí vai saber, eu só teria que andar de avião numa extrema necessidade. Se eu tivesse que ir para outro país que realmente não tem como ir de outra maneira, e indo de barco é até pior. Aí, infelizmente, teria que ir dessa maneira mesmo. Que situação, né, meus irmãos? Que situação. Mas fazer o quê, né? Espero que todo mundo esteja bem no final dessa história, né? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links aí na descrição. Você vai ter o meu contato pessoal, para aprender a desatar essas amarras horrorosas do sistema. E a medicina fitoterápica também. Tem links aqui na descrição, tá bom? Fique na paz.